está falando disso ao culto, vamos ficar de pé, fechar os nossos olhos, vamos agradecer o Senhor em nome de Jesus. Amém. Pai, dou graças, Senhor, graças pela oportunidade, Senhor, de estar aqui mais uma vez na tua casa, Senhor, trazendo a palavra, Aleluia. trazendo para Deus, Senhor, na vida de cada um, Senhor, fortalecimento da tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Seja que esteja presente, Senhor, neste momento, para que nós possamos, em uma só união, Senhor, e, Senhor, pregar o teu Evangelho, Senhor, para que a tua casa venha fazer, Senhor, adorar a ti. E pelo teu santo Espírito, Senhor, que o Senhor venha conduzir esse culto, venha trazer palavras, Senhor, nos nossos corações. Em nome de Jesus. Pelo amor, Senhor, também nos fala, Senhor. E também, Senhor, peço a Ti, Senhor, pela Tua casa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Ontem nós trouxemos uma palavra, né, que também seria a mesma palavra para hoje, né, porque o nosso Deus, como existe a Bíblia, e ela é uma Bíblia que nós falamos hoje, amanhã, depois da manhã, e sempre vai existir, né? Então, pela palavra do Senhor, ela não é repetida, mas sim, ela é posta de uma maneira diferente, para cada um bem entender como ela é escrita, né? E que o Senhor vem falar mais uma vez, né? Como ontem foi pregado, hoje também, eu acredito que Deus, ele fala diferente no coração de cada um, né? Para cada um que vem buscar a presença dele, que ele venha fortalecer mais. Amém. A passagem fica em Salmo 27. 27, último versículo, que é o 14. Últimas vezes Deus, o Pai, ele está falando, né? Semana todinha eu vim aqui na casa do Senhor, está orando, né? Agradecendo pela a vida da minha esposa, né? Ele deu ela a cura, né? E também agradecer minha semana inteira, eu estive aqui na igreja orando, não só por ela, né? Por todos os irmãos, né? E também tocou no meu coração, né? E a palavra diz, né? Espera no Senhor, ainda Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Assim é a palavra que passou, né? Em nome de Jesus. E essa palavra ele diz para nós esperar, né? Deus, ele proverá, né? É que a gente não venha fazer as coisas pelas nossas forças, né? O tempo. Não é por tudo que nós fazemos, não é para que seja por nós, mas sim que é tudo por Deus. Mas em Deus, ele quer que nós venhamos esperar, se nós oramos hoje, ele não vai fazer o milagre hoje, ele vai decidir quando você deve receber o milagre. Só eles conhecem o dia. Nós não podemos antecipar, não, eu quero ser curado hoje. Isso não acontece diante da palavra do Senhor. Sim, mas nós temos que ter esperança, perseverança, e que um dia, pela glória dele, ele vai abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Essa é essa palavra. Eu peço ao pastor estar louvando o Senhor e dar questão. Amém. Glória a Deus. Gostaria da maneira como dar uma igreja e louvar a Bíblia. Número 370, amém? Nossa arte cristã. Devemos estarmos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, né? Algo tremendo realmente. Amém? Em nome de Jesus. Número 370.
Amém, irmãos. Vamos ser mais gratos ao nosso Senhor. Cuida a irmã anterior nessa linda palavra devocional. Em nome de Jesus. Amém. Então, Salmos 4 diz assim: ouve-me
quando eu clamo a Deus da minha justiça. Na angústia me deste fraqueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscarei a mentira? Sabeis, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mas no tempo em que eles multiplicaram o seu filho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Então, irmão, nós temos visto que Deus ultimamente está falando para nós confiarmos nele, né? Deixar as nossas tristezas, nossas angústias, nossos problemas na mão dele, porque ele tem a hora certa e o momento certo para nos dar o que ele acha que nós precisamos. Amém. Amém. Vamos dar o mistério do Senhor, em nome de Jesus. Verdadeiramente nós devemos confiar no Senhor, entregar as nossas vidas ao Senhor. E a palavra do Senhor diz verdadeiramente que assim como a corça suspira pelas águas, assim suspira minha alma por ti. Então que você possa nesta manhã entregar as suas primícias diante da presença do Senhor, que você possa verdadeiramente abrir o teu coração em louvor e adoração desde já, e agradecer por tudo que o Senhor tem feito em sua vida, verdadeiramente na vida da sua família. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está aqui, Ele quer ministrar aos nossos corações, Ele quer falar a nós através dos louvores, através da tua santa palavra. Você tem a liberdade de estar assentado, você tem a liberdade de estar de pé, tem a liberdade verdadeiramente de ser verdades diante da presença do Senhor, mas que tão somente você possa entregar neste momento, nesta manhã, a sua primícia ao Senhor, e entregar realmente o seu coração em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Você adora.
Levantar a sua voz
de Ti, somente de Ti, Jesus. Aleluia. Pai, obrigado, porque verdadeiramente nós sabemos, Pai, que o Teu infinito amor tem coberto verdadeiramente as nossas vidas, tem guardado, Senhor Jesus Cristo, a cada um de nós. E, Senhor Pai, nós sabemos que nós não somos merecedores deste amor, mas, Senhor, eu sei que por muitas vezes, Deus, o medo, a angústia, ela tenta vir assolar o meu coração, e talvez por muitas vezes eu me entristeça, ó Pai. Mas nesse dia de hoje, Pai, eu quero que esta canção, este louvor, Pai, seja uma oração, Pai, uma oração minha, uma oração da igreja, Pai, para que verdadeiramente o Senhor Jesus nos possa guardar, nos cobrir, Pai, esconder as nossas vidas, Pai, debaixo, Deus, Pai, da Tua potente e poderosa mão. Sabemos que Tu pode fazer, Jesus. Aleluia.
louvamos, agradecemos, Pai, entregamos a Ti o nosso louvor, Deus, Pai. Que verdadeiramente eu possa falar na Tua igreja, Pai. Que verdadeiramente possa ministrar os corações, Pai. E que possamos ser transformados, Pai, pelo Teu poder, Pai, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Pai Santo. Entregamos diante de Ti, Pai, nosso louvor, a nossa adoração, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus e Pai. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Para a gente compartilhar mais uma palavra com os irmãos, né? A gente fica em João 4, número 48, né? Versículo 48. Semanas, muitas coisas acontecem. Então, o Senhor, assim que eu saí na sexta-feira daqui, eu estava saindo pela porta e o Senhor passou essa passagem. E aí eu lembrei, né, que eu tinha uma vez lido essa passagem, mas esse versículo pisou no meu coração, no 48. Então Jesus lhe disse àqueles discípulos, foi uma cura com o filho de um oficial do rei, que foi até Jesus. O filho dele estava com febre, e pediu para Jesus curasse, né? E Jesus falou para ele: seu filho está curado, né? Então Jesus disse assim, antes para os seus discípulos: se não virdes destes sinais e milagres, não quereis. Então muitas vezes as pessoas precisam ver o milagre para poder crer, né? Mas Deus ele está aqui, né? E Deus faz o milagre acontecer, amém? Essa é a palavra, amém. Querido pastor, está me falando, Jesus também. Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, salve toda a igreja da paz do Senhor, amém? Gostaria de convidar a amada igreja a abrir a palavra do Senhor no livro de segunda carta aos Coríntios, amém? Segunda carta aos Coríntios, versículo de número 7 em diante. E aqui nós temos nosso amado apóstolo Paulo, da qual ele fala a respeito do espinho na carne. Mas não é sobre isso que você quer falar conosco nesta manhã, amém? Vamos estar lendo junto a palavra do Senhor. Segunda carta aos Coríntios, a partir do 12, capítulo 12, versículo número 7 em diante, diz assim: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Versículo de número 9 diz assim: e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? Curva a tua cabeça em nome de Jesus Cristo. Senhor Pai, diante de Ti, segundo Deus Pai, a virtude do Espírito Santo, Pai, segundo a Tua graça, Pai. Mas que verdadeiramente como homem limitado que sou, declaro que como homem nunca fui, não sou, jamais serei. Mas verdadeiramente, Senhor, segundo a virtude do Espírito Santo, segundo Tu, ó Senhor Deus, que era, que és e que sempre serás o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Declaro diante de Ti, Deus Pai, diante dos homens, Deus Pai, que verdadeiramente, Deus Pai, a luz de Cristo está aqui, Senhor Pai. Então eu creio firmemente, Senhor Pai, que Tu há de falar à Tua igreja, Deus Pai, ao Teu povo, Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que verdadeiramente, Senhor Jesus, neste momento, glorifica a Ti, Deus Pai, exalta a Ti, Deus Pai, não importa o que Tu cresces, Pai, e que verdadeiramente o homem diminua, Pai. Então fala, verdadeiramente,
Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus e Pai. Amém e amém. Glória seja dada no nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Nós temos aqui a excelência da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela fala muito forte aos nossos corações. E ela diz aqui, no versículo de número 9, e fala a respeito da graça de Deus, fala a respeito de Paulo, onde Paulo verdadeiramente estava ali. Ele havia um espinho na carne dele. A palavra do Senhor fala que Deus permitiu aquilo sobre a vida dele para que ele não viesse a exaltar-se, para que verdadeiramente ele não viesse, para que verdadeiramente ele não viesse a se colocar como maior. E a palavra do Senhor fala que ele chegou a orar ao Senhor. E na realidade, amados, por muitas e muitas vezes nós não entendemos as circunstâncias que por muitas e muitas vezes assolam as nossas vidas e qual o propósito das quais essas coisas vêm sobre nós. Então, parte do que eu quero ministrar aqui trata-se um pouco do período em que realmente eu passei por um momento delicado em minha vida, que foi um problema no coração. Todos já sabem aqui, os irmãos que estão assistindo via internet também, glorifico a Deus porque tem sido algo tremendo e Deus tem usado poderosamente mesmo este meio de comunicação. E no momento em que eu lembro que quando aconteceu a primeira crise, eu estava dirigindo, fazendo o transporte das crianças normalmente, como todos os dias, e de repente me deu uma fincada muito forte no meu coração. Eu tinha 31 anos de idade, e eu senti várias fincadas mesmo, como se fosse uma faca atravessando o meu coração. E naquele momento que eu senti aquelas fisgadas, eu lembro que eu me encolhi assim e falei assim: meu Deus, o que está acontecendo? Foram inúmeros sentimentos que vieram no meu coração, sobre a minha mente, inúmeros sentimentos. Passaram várias coisas na minha cabeça. Mas eu senti aquela dor como se uma faca entrasse no meu coração. E eu lembro que o meu lado esquerdo ficou paralisado. Eu não conseguia sentir o meu lado esquerdo. Ele ficou todo formigando. E eu não conseguia mais sentir, não conseguia movimentar direito o meu lado esquerdo. A minha vista ficou meio embaçada também. Os irmãos, eu estava dirigindo. Que coisa. Mas pela misericórdia do Senhor, eu consegui chegar até a escola, e depois disso eu fui até o hospital e fizemos diversos exames, e eletrocardiograma e vários exames, e durante quase um mês inteiro fazendo vários exames, e depois daquele dia várias crises, muitas e muitas vezes eu fui levado ao hospital. E eu lembro que quando acontecia a crise, às vezes eu sentia ânsia de vômito e o meu lado esquerdo, a minha vista ficava embaçada, e eu falava: Senhor Deus, o que o Senhor quer? E eu lembro que a ambulância chegava e eu entrava na ambulância às vezes carregado, porque eu não conseguia nem movimentar meu lado esquerdo, e eu lembro que eu falava assim: Jesus Cristo, te amo. Eu falava para os enfermeiros que estavam me atendendo, aí ele falava assim: fica quieto, fica calmo aí, fica tranquilo, porque eu pensava que eu estava sendo levado naquele momento. Muitas e muitas vezes eu pensava que estava sendo levado, eu sentia fortes dores. E aí depois de um tempo foi constatado, que eu foi diagnosticado, eu fiz cateterismo, e quando eu fiz o cateterismo foi constatado que eu tinha uma angina de peito irregular, então houve a variação do eletrocardiograma, havia momentos que havia arritmia cardíaca, e o médico falou assim: você tem uma angina de peito irregular, logo a gente não pode saber onde está localizado o problema. É como se ele explicava assim: é como se fosse uma cãibra na artéria, do miocárdio, e ela encolhe. No momento que ela encolhe, então causa insuficiência sanguínea no coração, pouco sangue no coração, e você sente as dores. E todos os sintomas, eu estava sentindo todos os sintomas. E eu lembro que muitas e muitas vezes, amados, eu comecei a questionar a Deus por diversos motivos. Eu falava assim: como, Senhor? Eu orava ao Senhor, eu cria que Deus podia fazer. Mas não, eu não aceito isso na minha vida. Deus vai me curar, Deus vai fazer. Por quê? Porque era algo que Deus estava trabalhando em minha vida. Deus estava ministrando algo em minha vida. Porque, amados, por muitas e muitas vezes nós não entendemos as dificuldades, as tribulações que sobrevêm para as nossas vidas. É igual aquele homem cego. Por muitas e muitas vezes havia um cego no caminho. Então os discípulos perguntaram: Senhor, quem pecou? Foi os seus pais? Foi ele que pecou para que sobrevivesse tal coisa sobre ele? E o Senhor falou assim: não aconteceu isso para que verdadeiramente o quê? Para que
aconteceu isso para que o nome do Senhor fosse glorificado. Tudo, amados, que acontece em nossas vidas, existe um propósito. A palavra do Senhor fala que para todas as coisas debaixo do céu existe um propósito. Então, quando aconteceu isso na minha vida, eu não entendia o propósito, eu questionava Deus. Tinha momentos que eu chorava, eu me lamentava, eu estava confuso, amados. Foi um momento de muita dificuldade na minha vida, foi um momento de extrema angústia na minha vida, porque por muitas e muitas vezes, algo que eu percebo em várias pessoas, em todos os lugares que nós já fomos, ministramos a palavra do Senhor, muitas e muitas pessoas já pensaram em desistir, muitas e muitas pessoas já pensaram às vezes até em tirar a sua própria vida, e tantas coisas, amados, que acontecem por quê? Porque por muitas vezes falta o quê? Esperança. E essa palavra, no versículo 9, fala a respeito que Deus disse: a minha graça te basta. Há pouco tempo realmente eu venho compreendendo o que significa a graça de Deus, amados. Ou seja, durante anos de minha vida, eu corria, eu lutava para fazer a obra do Senhor, eu orava, eu jejuava, e eu falava assim: nossa, eu acho que eu estou alcançando um nível bom. Porque nós imaginamos, quando nós estamos orando, quando nós estamos jejuando, quando nós estamos fazendo a obra do Senhor, então tudo está bom. Mas não funciona assim, amados. Na realidade, é ao contrário. Acontece de dentro para fora. E nós só conseguimos compreender isso quando a graça de Cristo está sobre as nossas vidas. Ou seja, a palavra do Senhor fala lá no livro de Efésios, capítulo número 2, versículo número 8, diz assim que, abre comigo lá, eu já ministrei um dia sobre isso, livro de Efésios, um pouquinho mais à frente aqui, Gálatas, Efésios, capítulo número 2, versículo número 8 e 9, muito conhecido este versículo, que diz assim, versículo número 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amados, pela graça nós somos salvos, por meio da fé, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. E o que significa ser dom de Deus na minha vida e na sua vida? Logicamente que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quando nós estamos cumprindo a vontade de Deus, existe uma paz dentro do nosso coração que nós não compreendemos, nem nós conseguimos compreender esta paz que invade o nosso coração, que enche o nosso coração. Por quê, amados? Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós não fazemos porque verdadeiramente queremos alcançar, não, é o contrário. Paulo, o apóstolo Paulo, ele entendeu isso no final da vida dele. Ele entendeu que tudo que ele tinha, todas as coisas que verdadeiramente ele aprendeu, tudo que ele adquiriu, tudo aquilo ele reputava por esterco. Ele falava: isso aqui nada, para mim nada me vale isso, porque para mim viver existe um motivo, amados, Cristo em nossas vidas, e o morrer para ele era verdadeiramente uma vantagem, porque ele alcançaria verdadeiramente a liberdade plena, total, ele alcançaria o que é perfeito em nossas vidas. Mas nós, por muitas vezes, nós não compreendemos o que o Espírito Santo quer nos ensinar através disso, amados. Então eu lembro que quando eu estava com problema no coração, amados, existiam momentos que eu estava ali com a minha própria força, sentindo dor no coração, e eu pregava o Evangelho. Quantas e quantas vezes eu subi no púlpito para ministrar sentindo dor no coração, eu lembro disso. Um momento de extrema angústia, mas ministrando a palavra do Senhor, e eu fazia por força. E a palavra do Senhor nos ensina algo maravilhoso, que não é por força nem por poder, mas pelo Espírito Santo de Deus. E o que é? Amados, quando hoje eu começo a ministrar, logicamente nós temos o Espírito Santo de Deus está em nossas vidas. Porém, amados, quando hoje eu começo a ministrar, eu sinto que algo de dentro de mim brota e jorra. Ou seja, farei jorrar de dentro de ti água viva, né? Que verdadeiramente é um manancial, um rio que vai encher a minha vida, a sua vida, a vida das pessoas. E cada um de nós que viemos, escutamos a palavra do Senhor, amados, temos momentos em nossas vidas, amados, que por muitas e muitas vezes nós não entendemos, nós não compreendemos o propósito das coisas de Deus em nossas vidas. A palavra do Senhor fala que
foi permitido o espinho na carne de Paulo, para quê? Para que ele não viesse a exaltar-se. Para mim foi permitido um espinho na minha carne durante um determinado tempo, para quê? Para que eu viesse estar no centro da vontade de Deus, para que eu viesse estar no lugar que Deus me queria. E amados, eu lembro que já tinha até entregado, colocado diante do pastor Eliel, falei, pastor Eliel, levando o pastor lá para Xandiri, porque não dá mais para estar aqui, eu sinto muitas dores, eu vou para o Brasil, quero dar uma olhada se realmente bate todos os exames aqui do Japão, eu quero estar indo ao Brasil. Mas na realidade, o meu coração já não estava mais nessa nação, meu coração já não estava mais no Japão, eu não queria mais o Japão, eu queria ir embora, eu já não aguentava mais. E existe às vezes na sua vida um momento que você fala assim, não aguento mais, eu não quero mais isso para a sua vida. Mas às vezes o lugar que Deus colocou você é o lugar que você vai encontrar a paz. E por muitas e muitas vezes nós não compreendemos o que aconteceu. Olha uma história também que nós temos que ter. Noemi, e eu vou falar de Noemi, a história de Ruth, falar de Noemi e toda a sua família. Eles foram para a cidade de Moab porque em Belém faltava alimento. Vai ficar uma história, a nossa história às vezes, vamos colocar aqui entre aspas, vemos ao Japão imigrantes. Né? E o que aconteceu então? Fala que Noemi então ali, os seus filhos casaram, mas ali pereceram. E ela teve que retornar, né? Voltou numa condição difícil. Mas Deus honrou a vida dela, honrou a vida dela através de Ruth também, né? Que veio junto com ela, depois encontrou ali Boaz, se casou e levantou a descendência de Davi, Jessé. E nós vemos que por muitas vezes nós não compreendemos o que Deus quer fazer em nossas vidas. Amados, se hoje, entenda isso, se hoje você está aqui neste lugar, se hoje você está plantado aqui, existe um propósito, não é em vão. Se um dia você for conduzido a qualquer parte do mundo, existe um propósito. E eu fui até o Brasil nesse período, então, que eu estava com problema no coração. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Fernando, pastor Mamoro, doutor Walter, que me ajudaram muito nesse período. Eu estive no Brasil, fiz todos os exames, e todos os exames deram o quê? Angina de peito irregular. E eu falei para o pastor, eu não quero mais, lá em Nagano, onde eu estou, é muito frio, é muito frio, e angina de peito às vezes tem a ver com frio também, né? Às vezes onde é frio a pessoa sente mais dor, e eu quero vir embora, pastor. Eu lembro do pastor Fernando, eu na sala dele conversando com ele, e o pastor Fernando falou assim, olha, Videi, ele é muito simples, ele é uma pessoa muito amorosa. Ele falou assim, olha, tem uma igreja que você pode estar tomando conta aqui em São Paulo, de São Paulo aqui, e você vem então. Eu lembro ele falando assim também. Eu falei assim, nossa, vou voltar para o Brasil. Eu pensei naquela hora. Aí eu falei assim, pastor, e a igreja lá no Japão, Xandiri? Aí ele pegou, fez aquela cara, balançou a cabeça, e eu falei assim, ou seja, ele quis dizer assim, eu não tenho ninguém para tomar conta, vai fechar. Ele não falou nada, mas eu entendi o que ele quis me dizer. Ele falou assim, vai fechar. E aí, dentro da minha mente, dentro do meu coração, veio como se fosse uma história. Que história? Uma história de quando o pastor Fernando Tacarema ordenou a obra aqui em Xandiri. Eu dentro do carro falando com ele, o pastor Fernando, não, ele vai para Xandiri, inicia a obra, Deus vai te abençoar. Lembro quando ele veio, quando nós alugamos ali, onde hoje é a escola, e o pastor Fernando foi ali orar, antes que houvesse alguma coisa lá dentro, ele orou ali dentro, né? Ele falou assim, não, ele vai, Deus vai abençoar, e ele orou por aquele lugar, cultuamos ali o Senhor durante anos, né? Foram literalmente 5 anos, né, de grandes coisas que Deus fez, e Deus operou muitos milagres, amados. E Deus foi me ensinando muitas coisas desse caminhar. E eu lembro que eu falei assim, não vai ter ninguém. E ele simplesmente não falou nada. Aí eu falei assim, então eu volto. Eu lembro ainda falando isso para ele, então eu volto. E eu voltei em novembro. Eu voltei dia 1º de novembro, que era aniversário do meu menino, né? Do Daniel, do meu mais velho. E aí existia algo assim tremendo, que o nome Daniel significa o Senhor é a minha justiça. E no dia que eu estava voltando, eu estava lembrando de tudo isso, porque foi um momento de extrema angústia na minha vida, porque
Eu lembro, quando Daniel nasceu, eu estava passando por um período muito delicado da minha vida, que era muita perseguição. E amados, cada um de nós, eu, você, abre comigo lá no livro de João 16, nós lemos no sábado, não, na sexta-feira, nós lemos esse versículo. E quando nós escolhemos servir a Deus, quando nós escolhemos andar na presença do Senhor, por muitas vezes sobrevém sobre as nossas vidas. Diz assim, olha só, João 16, né? Diz assim: tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer o serviço a Deus. E isso vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isso a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembrei de que já vos tinha dito, e eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Olha só então, neste versículo aqui, o Senhor deixa bem claro para cada um de nós. Amados, eu estava conversando com os irmãos, nós fomos à rádio ontem, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que puderam compartilhar, pessoas entraram em contato ali, né, e estavam ali falando que estavam ouvindo a rádio. Nós oramos por favor daquelas vidas, abençoamos aquelas vidas. Às vezes nós temos que sair para fazer a obra, existe um propósito. Mas é igual eu falei, hoje é diferente, hoje é de dentro para fora, não de fora para dentro, não é pela força nem pelo poder, é o Espírito Santo que tem conduzido todas as coisas. E o que aconteceu então, amados? Eu compreendi, eu lembrei de tudo o que havia acontecido, da perseguição, da angústia, do sofrimento, eu e minha esposa, toda a minha família, meus filhos, passando por tantos momentos difíceis, e é como se literalmente eu falasse, vou largar tudo isso aqui, largar tudo para trás e vou embora. E aí eu falei assim, não. Eu falei assim, então eu volto, pastor. Eu voltei. Eu lembro até no dia de hoje, quando eu cheguei em casa, meu filho estava comemorando ali, né, o aniversário, minha cunhada, que guiou, minha esposa, haviam comprado pizza naquele dia, né? E eu fiquei olhando aqui, eu falei assim, meu Deus. E havia, da mesma maneira que havia uma alegria, havia uma tristeza dentro do meu coração, porque eu não estava, a minha carne não queria, eu queria ir embora. Durante 1 ano e meio eu ministrei a palavra com um problema no meu coração. Durante 1 ano e meio eu ministrei a palavra com um problema no coração. Por quê? Eu ministrava a palavra, mas eu não queria estar nessa nação mais. Eu não queria mais. Até um dia que realmente, amados, eu entendi o que Deus quis fazer. Porque Deus, existem duas maneiras que nós podemos, agora nós vamos chegar onde o Espírito Santo quer nos falar. Existem duas maneiras que nós podemos andar na presença do Senhor. Sim, existem duas maneiras. Quais são essas duas maneiras, amados? Nós podemos andar na presença do Senhor pelo o que nós vimos, pelo que nós ouvimos e pelo o que verdadeiramente nós, até posso dizer, sentimos, né? Nós podemos andar assim. Agora existe uma outra maneira que nós podemos andar com o Senhor, não porque Ele nos concede, mas porque no meu coração, eu vou falar isso aqui explicando com vocês, lá no livro de João, capítulo de número 3, e aí nós vamos entender direitinho o que o Espírito Santo quer nos falar. Desculpa, capítulo número 4, tá? Todos já conhecem essa história da mulher samaritana, né? Onde ela pegou e o Senhor Jesus Cristo, Ele conversa com ela no poço e pede água para beber. Todos já conhecem essa história. Agora olha só que coisa interessante aqui, ó. Versículo de número 15 em diante, diz assim: disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me de beber dessa água, para que eu não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Olha só aqui, Jesus Cristo havia falado o quê? Que quem bebesse da água que lhe desse, não teria mais sede, faria brotar de dentro da pessoa, que o manancial jorraria para a vida eterna. Amém? Todos lembram disso, né? Então olha só que coisa interessante aqui. A mulher, na primeira instância, ela fala dessa lei que eu falei para vocês. Que lei é essa?
Nós podemos andar com o Senhor pelo que Ele nos dá, pelo que às vezes nós ouvimos e às vezes pelo que nós sentimos. Aquela mulher, ela ouviu a palavra de Deus e ela falou assim: então me dá dessa água, eu quero dessa água. Mas olha o intuito dela: para que eu não volte mais aqui, não é isso? Ela estava cansada de voltar ali. E quantas vezes eu e você estamos cansados por um motivo ou por outro? Estamos cansados. Então olha só, disse Jesus: vai, olha só agora, presta atenção, vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. E isso disseste com verdade. Agora me fala uma coisa para mim, amados, sério mesmo, né? Se você conhecesse uma pessoa dentro da igreja que teve 5 maridos, que estava com ela agora, não era marido dela, você ia achar o quê? Aquela pessoa uma santa? Você acha que ela estaria pronta para pregar a palavra do Senhor? E aí? Sim ou não? Ninguém acha, né? Só que ela foi uma das primeiras missionárias da palavra do Senhor. Vocês sabiam disso? Ela foi uma das primeiras missionárias, mulher missionária. Olha só o que fala a palavra do Senhor. Ela fala assim: disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Aí ela começa falando: nossos pais adoraram neste monte, dizeis que em Jerusalém. Aí Jesus Cristo vai falando com ela. Aí no versículo de número 25, olha só, a mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos maravilhados que estivessem falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que fala com elas? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Olha só o que a mulher fez. Ela deixou o seu cântaro. Aí começa algo de dentro para fora. Agora vocês vão começar a entender o que Deus está falando para nós. O cântaro dela simboliza o quê? Significa a sede que ela tinha. Ela precisava ser saciada, amém? Ela estava com o cântaro para buscar água. Ela deixou o seu cântaro. Ela deixou para quê? Para anunciar a palavra do Senhor. E olha o que acontece aqui. E aí diz assim: e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Ou seja, ela indagou. Ela não tinha certeza ainda. Aí saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Agora olha só que coisa tremenda, né? Acontece aqui, já no final, Jesus Cristo fala a respeito da ceifa e dos ceifeiros, né? Então olha só no versículo número 39 agora em diante, fala assim, ó: e muitos samaritanos, daquela cidade creram nele pela palavra de quem? Pela palavra de quem? Fala alto aí. Da mulher. Creram em Jesus Cristo pela palavra da mulher. Vocês entendem que aquela mulher foi à cidade, ela deixou o seu cântaro, ou seja, deixou o seu suprimento, a sua sede, e foi anunciar a palavra do Senhor naquela cidade. E eles creram no Senhor Jesus Cristo por causa daquela mulher. Muitas vidas que estão aí fora vão crer em Deus por causa de vocês, por causa da igreja. A mulher simboliza a igreja, amados. E é isso que eu falo, que uma transformação tem que acontecer de dentro para fora e não de fora para dentro. Eu posso ter cara de crente, falar como crente, andar como crente, mas de crente no meu coração eu posso não ter nada. Por quê? Porque eu sou simplesmente um sepulcro caiado. Eu posso agir como tal, mas não ser realmente. Julgando aquela mulher pelos nossos parâmetros dos dias de hoje. Não, você está louco. Um pastor, como uma mulher que teve 5 maridos, e o que ela está hoje não é. Eu vou deixar essa mulher pregar a palavra? Não deixo pregar a palavra. Ela é pura, indigna, está em prostituição, está em lascívia. É isso que hoje talvez um pastor diria. Mas Jesus Cristo não olhou isso. Jesus Cristo literalmente ele falou assim:
aquele que crer em mim, rios de água viva fluirão de dentro de ti. E foi exatamente o que aconteceu. Aquela mulher, ela simplesmente creu. Quando ela creu, a fé transformadora, ela muda as nossas vidas. E quando nós entendemos a graça de Cristo sobre nós, aí olha só, versículo lá no 29, pela palavra da mulher, que testificou, disse-lhe tudo quanto tem feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com ele, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste. Olha agora aí, mais uma vez, uma fonte interna, não externa. A mulher não tinha dito? Eles creram. Começa um processo externo. Primeiro eu ouço a palavra do Senhor pelo ouvir, né? A palavra do Senhor fala que me acrescenta fé no coração. Não é mais, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Volta comigo lá para o livro de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo número 12, versículo de número 9 em diante, que nós falamos ali: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, amados, muitas e muitas vezes de nossas vidas, nós podemos estar o quê? Indecisos, sem saber o que fazer. Muitas e muitas vezes nós estamos passando por um momento de dificuldade, como foi a enfermidade que eu passei. Passei, é passado, já não está mais. Por quê? Porque quando eu descobri que eu não podia mais segurar Deus, às vezes a gente tenta segurar a Deus, é o que eu estava fazendo. Eu lembro que quando estava eu e o meu, estávamos indo para Guma, que haveria a faculdade, eu falei para ele: ó, não dá mais para segurar, eu segurei durante 1 ano e meio, não dá mais, não aguento mais. Eu preciso deixar o Espírito Santo fazer a vontade dele, eu não vou mais brigar com Deus. Se Deus me quer aqui, então que fique aqui. Eu lembro que eu tinha esquecido de levar o remédio naquele dia, e estava até preocupado, nossa, não posso remédio, se eu passar mal e tal, né? Passou o primeiro dia, e no sábado, justamente no sábado, teve a faculdade no período da manhã, mas não estava nem pensando na faculdade, tanto que o nosso trabalho nem foi aprovado. O trabalho da faculdade nem foi aprovado naquele dia. Deus sabia, meu coração estava em Deus, eu queria ir para a igreja, eu queria ver Deus. E às vezes as pessoas não entendem que o Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele ministrava onde? Começa a ler o livro de João, você vai ver na sinagoga, no templo, ensinando, vários e vários momentos. Logicamente, Jesus Cristo fazia missões fora também, pregou em cima do barquinho, em cima do monte, mas a palavra do Senhor fala que, como de costume, o Senhor abriu a palavra do Senhor no livro de Isaías, começa falando como de costume, ou seja, ele no templo, ele se edificava no templo, ele se alimentava no templo, na casa, na igreja do Senhor. E o que aconteceu então? Nós vemos que eu, naquele momento, eu senti o desejo de estar na casa do Senhor. Eu lembro que eu estive lá, e aquele dia foi algo assim tremendo, maravilhoso. Aconteceu libertação, batismo com o Espírito Santo, foi algo assim tremendo. Eu ia louvar um hino só, olha só, um hino. Eu ia louvar naquele dia, e Deus fez grandes coisas ali. Mas por quê? Porque eu já não queria mais a minha vontade, eu queria a vontade de Cristo na minha vida. Ou seja, eu comecei, a partir daquele momento foi um estado, vamos dizer assim, foi o momento que eu comecei a entender o que era a graça. E aí eu lembro que passou o domingo, fomos à faculdade, voltamos para casa, e aí cheguei em casa, estava tão feliz com Cristo na minha vida, aquele negócio, aquela coisa tremenda, que brotou de dentro de mim novamente. Chegou o domingo, esqueci de beber o remédio, o remédio que eu tinha que beber todo dia sem falta, senão eu passava mal mesmo. E aí na segunda-feira eu lembrei do remédio. Quando eu fui tomar o remédio, Deus falou assim para mim: a partir de hoje não tome mais, porque hoje eu te curei. Porque eu entendi o propósito de Deus na minha vida. Eu entendi o que Deus queria na minha vida. Existe um tempo, Deus na minha vida, na sua vida. Eu digo, hoje Deus te quer aqui, amanhã talvez Deus te quer no Brasil, nos Estados Unidos, não sei. Mas Deus vai testificar isso no seu coração com tanta certeza, com tanta convicção, que você não vai ter dúvida. E se às vezes chega um momento, às vezes se sente pressionado, por quê? Porque se não é por um motivo, Deus leva por outro motivo, é igual Jonas. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, Deus começa a guiar nossos passos. Ele cria a situação para que nós venhamos cumprir a vontade dele.
E foi isso que aconteceu na minha vida. Depois daquele dia eu nunca mais tomei remédio, até nos dias de hoje, glória a Deus, né? Já são praticamente 2 anos e meio que nunca mais tomei remédio. Eu tenho um remédio guardado, né? Mas simplesmente como testemunho mesmo. E isso é algo tremendo mesmo que Deus tem feito. Então, amados, que os irmãos possam compreender então que quando nós estamos fracos, quando a gente pensa realmente, não dá mais, é a hora de você começar a buscar Deus, é a hora de você começar a clamar a Deus. Por quê? É neste momento que Deus opera um grande milagre. E nós vemos aqui Paulo, ele deixa bem claro, quando nós compreendemos o que é a graça de Cristo na nossa vida, o amor de Deus nas nossas vidas, ou seja, eu já não venho para a igreja porque eu preciso vir para a igreja ministrar a palavra, não. Eu venho para a igreja porque eu amo vir para a igreja. Eu não preciso mais fumar, beber, qualquer coisa. Não é porque é pecado, é de dentro para fora. Porque a graça de Deus me basta. A graça de Deus me preenche. Ou seja, pode vir uma pessoa falar mal de mim, não vai mais me afetar. Por quê? Porque a graça de Deus me basta. Porque já é de dentro para fora, flui de dentro para fora. Ou seja, Deus me enche em todos os parâmetros. Agora, quando nós precisamos de fora, né? Não. É um momento que todo crente passa, né? A gente precisa escutar de fora palavras de incentivo e tal, e todas essas coisas, às vezes para que a gente pergunte. Mas quando Deus, Cristo, a graça do Senhor enche a minha vida, eu já não é mais uma fonte exterior, é uma fonte interior. Não é mais pelo ouvir, né? Jó, ele disse, antigamente, né? Por ouvir falar, hoje de contigo andar, é totalmente diferente. Então, quando a graça, o Espírito Santo de Deus, o mover de Deus está na nossa vida, a graça do Senhor o quê? Nos enche, nos torna pleno, e nós não precisamos de mais nada, literalmente mais nada. Ou seja, não é que nós não vamos fazer, não é isso. Mas hoje nós fazemos pelo quê? Porque nós amamos pela graça. Não obedecemos, porque se desobedecermos vamos ser condenados. Não. Obedecemos porque amamos a Deus. Não somos forçados a fazer nada, mas hoje simplesmente fazemos porque amamos a Deus. Porque a palavra do Senhor deixa bem claro isso no livro de 1 João, capítulo número 4. Amados, amemos uns aos outros porque o amor é de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, aquele que não vou lembrar todo o versículo. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, né? Ou seja, Deus é amor. Então, a manifestação de Deus na minha vida, Ele faz um amor tão tremendo assim, que hoje não é mais porque eu tenho medo, nós podemos pregar aqui, está chegando o tempo, está o anticristo vai se levantar e papai. Podemos falar sobre isso, e tem o respaldo, tem na palavra, está escrito. Mas a pessoa, nossa, eu preciso ir para a igreja porque senão eu vou ser condenado. Mas não é pela condenação, porque nós amamos a Cristo. É isso que eu estou falando. Não é pelo medo somente daquele que condena, é porque nós amamos o Senhor. Então, isso acontece o quê? De dentro para fora, quando nós começamos a conhecer o quê? A graça, o amor, a misericórdia, o perdão de Deus. Então, hoje não é mais legalismo, né? Eu não preciso mais dessas coisas. Por quê? Porque Cristo, a graça de Cristo me basta. O amor de Deus me basta, eu sou cheio, eu sou pleno. Eu não preciso mais beber, eu não preciso mais fumar, eu não preciso mais daquelas porcarias que atrapalhavam a minha vida, eu não preciso mais ver desgraça, eu não preciso mais nada disso, porque a graça de Cristo me basta e o amor de Deus, né? Ou seja, a palavra do Senhor fala, então, que na fraqueza, né? A palavra do Senhor fala aqui que o poder de Deus é aperfeiçoado na fraqueza. Então, busque ao Senhor, comece realmente a encher, compreender isso. Vai acontecer um transformar, né? Deus tem falado que vai acontecer um transformar muito grande na igreja de Cristo. As pessoas vão se achegar agora à igreja, não mais por causa do antigo legalismo, né? Que Jesus Cristo ia dar água para você, que ia te abençoar, não. As pessoas vão começar a compreender, assim como esta mulher compreendeu, uma das primeiras missionárias, igual eu falei, quando uma pessoa ali, uma prostituta entrar ali por aquela porta, nós não vamos olhar mais ela como prostituta, nós já vamos olhar com os olhos proféticos que Cristo olhava para aquela mulher falando assim, aquela é uma futura missionária. Olha a diferença que Cristo olha. Cristo já olha, aquela prostituta, aquela mulher impura. Não, Cristo olhava, aquela é uma missionária.
Ela vai pregar a palavra e aqueles homens vão crer por ela. Então é assim que Deus vai fazer na nossa vida. Quando entrar uma pessoa que bebe, que fuma, que está drogada, às vezes vai entrar aqui e você fala assim, não, esse homem aqui, Deus vai usar até dele, ministério de louvor, vai abençoar a vida. A questão não é somente isso, vai trabalhar em oração. Deus precisa levantar pessoas de oração aqui, pessoas que buscam a Deus, adoram a Deus. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Então nós viemos entender. Uma das coisas tremendo que realmente o Senhor Jesus Cristo falou para aquela mulher, no capítulo 4, versículo 23, que a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aí vem essa concepção realmente de que nós, que temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, que nós venhamos adorar ao Pai em espírito e em verdade, no amor, na graça, no perdão, e que Deus possa usar poderosamente a sua vida. Eu quero louvar e agradecer a vida de cada um dos irmãos que tem pagado o preço, amados. Eu quero que vocês entendam, quando os irmãos, os obreiros, os irmãos pagam o preço aqui, quando infelizmente eu não posso estar presente, no corpo, é igual o Cristo fala, no corpo eu estou presente, no corpo, mas minha mente estava voltada aqui, pensando no culto, orando em favor da vida dos irmãos. Nós estivemos na rádio ali ontem, então Deus está honrando a vida dos irmãos, a obra que os irmãos têm aqui feito, o sacrifício, Deus vai honrar, é coisa tremenda. Então ontem nós estivemos ali na rádio, é assim, algo maravilhoso mesmo, não é nem pelo fato, igual eu falo, não é pelo fato de nós irmos tocar, não é nada disso não. O que mais importa para nós é que Cristo seja anunciado. Nós vimos pessoas que estavam lá no leito de enfermidade, foram ali tocadas pela palavra do Senhor, fizemos a oração da reconciliação, então que nós possamos entender o propósito pela qual o Senhor tem nos chamado. Também via internet, os irmãos que nos assistem via internet, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que verdadeiramente você possa sentir o fluir do Espírito Santo, que realmente você possa ser cheio, entregar a sua vida e entender o que é graça para as nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero convidar a igreja a estar de pé. Quero orar em favor da igreja. Amém? Em nome de Jesus. Pai Santo, diante de Ti, nós oramos, Pai, abençoamos o Teu povo, a Tua igreja, Deus Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que verdadeiramente o Teu amor, a Sua graça, Pai, esteja sobre nós dia após dia. Que nós possamos compreender, Senhor Jesus Cristo, e que de dentro de nós, o Teu fluir, o fluir da graça, do amor de Cristo, esteja sobre nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, nós oramos, Pai, com o ministro do Evangelho, eu abençoo o Teu povo, a Tua igreja, Pai, aqueles que nos assistem através da internet, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus Pai, amém e amém. Glória a Deus, amém, amado. Vamos alegria por estar assentados. Então, só lembrando, vamos estar contribuindo na casa do Senhor, amém, em nome de Jesus Cristo. E lembrando, então, que nós estamos reunidos aqui. O Gerson foi pedir para que nós viéssemos falar o horário dos cultos aqui. Quase faltou espaço de tempo, porque é tanto culto, graças a Deus. Nós temos aqui culto, nós temos culto na segunda-feira, culto no lar. Amém? Nós estamos indo e cultuando ao Senhor no lar, na nossa amada irmã Renata, também em nome de Jesus Cristo. Os irmãos possam estar divulgando. Na terça-feira nós estamos, agora mudou o culto dos jovens, eu coloco como culto dos jovens. Estamos sim ensinando música, porém nós estamos aqui ministrando o coral dos jovens, que é algo que o Senhor colocou um propósito no meu coração. A partir desta terça-feira agora nós estaremos trazendo uma palavra também para os jovens. Também na terça-feira Deus tem abençoado, tem trazido almas que têm sido edificadas, têm aprendido. Então que os irmãos possam estar divulgando. Agora nós estamos aqui na terça-feira então, só que é um pouquinho mais cedo na terça-feira, porque como tem jovens, nós não queremos que eles voltem muito tarde para casa. Às 8 horas da noite nós estamos iniciando o culto com os jovens na terça-feira, tá? Mas todos estão convidados também, ministrando música. E nós estamos ensaiando uma Amazing Grace agora, então para louvar o Senhor, eu já falei que nós vamos fazer evangelismo aí fora, na rua, logo, em nome de Jesus. Na quarta-feira, culto, amém? Às 9h30 da noite. Quinta-feira está aberto, os irmãos que quiserem uma visita no seu lar, uma oração, pode nos chamar, nós estamos ali disponíveis. E sexta-feira, culto de oração, lembrando que em janeiro nós iniciamos uma campanha de oração chamada Jesus é o Socorro, amém? Cura e libertação nós estaremos ministrando. Será um culto específico de cura e libertação. Então, se você conhece uma pessoa que está enferma, amém? O pessoal da internet aí também tem uma pessoa enferma, fale para nós, amém? Manda lá nos comentários que nós estaremos lá no e-mail também e nós estaremos orando em favor dessas vidas do nosso culto aqui de oração, e Deus vai estar fazendo grandes coisas também. E sábado nós estamos aqui reunidos às 9h30 da noite,
e domingo às 10 horas da manhã. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Lembrando que semana que vem já é Santa Ceia do Senhor. Tá? Amém? Em nome de Jesus Cristo. Vamos estar contribuindo na casa do Senhor. Amém? A palavra do Senhor fala, cada um contribui segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou com felicidade. Deus ama aquele que dá com alegria. Amém? Vamos levantar nossos dízimos e nossas ofertas. Pai Santo, diante de Ti nós oramos, consagramos as nossas dízimos e nossas ofertas. Que verdadeiramente Tu venha prover, Deus Pai, que haja mantimento na Tua casa, Deus Pai, para que verdadeiramente possamos continuar a obra a qual Tu verdadeiramente, Deus Pai, tem nos colocado, Deus Pai, para anunciar, Pai, o Teu santo nome, o Teu Evangelho, Pai, para este povo, para esta nação. Pai Santo, dá-nos graça, força, para que nós possamos verdadeiramente, Pai, ministrar o Seu amor, a Sua graça, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, diante de Ti, Pai, nós oramos e consagramos nossos dízimos e nossas ofertas alçadas em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus e Pai. Amém e amém. Glória seja dada ao nosso Jesus Cristo. Amados, principalmente lembrando também, convidem os japoneses, né? É um propósito que Deus já colocou no coração, né? Convidem os japoneses para que nós possamos ministrar a eles também, manter a liberdade, convide eles, né? Nós estaremos ministrando em japonês aqui simultaneamente. Amém? Em nome do Senhor Jesus, eu sei que Deus é poderoso e Deus ele pode fazer todas as coisas. E outra coisa também que eu quero colocar diante dos irmãos, dia 10 e 11, acho que é isso, sábado e domingo, né, o culto também estará na responsabilidade dos obreiros da casa do Senhor. Eu não poderia estar aqui, eu estarei para Kanagawa. E no dia 17, não se esqueça dos obreiros, principalmente, nós estamos indo para Agum, haverá um estudo de obreiros lá. Neste dia, tá, nesse dia 17, não haverá culto aqui, vou estar liberando a igreja. Por quê? Pelo seguinte, porque na realidade, já na virada do ano principalmente, os irmãos de Kanagawa provavelmente estarão passando conosco a virada do ano aqui, né? Tem os irmãos que vão se batizar lá também, vão se batizar aqui conosco também. Então são várias pessoas aí. Então no dia 31 provavelmente eles vão estar conosco aqui. Então eu quero pedir a colaboração de todos os irmãos, né, no sentido para que a gente possa estar ajudando, acolhendo, né? Eu acredito que nós estaremos vendo isso aí, mas antes disso nós estaremos fazendo uma reunião para demarcar todas essas questões. Aí eu já peço a colaboração de todos os irmãos, agradeço também todos os irmãos também que têm nos ajudado na obra do Senhor, feito ali a obra, o Ministério via internet, nosso amado irmão Rodrigo. Tudo que tem sido feito para a glória de Deus. Deus está abençoando, está acrescentando, vai fazer muito mais. Amém? Nós temos que preparar o nosso coração, porque Deus vai começar a abençoar muito mesmo esta casa. Amém? Deus vai começar a abrir as portas. Agora, realmente, nós sabemos que existe um propósito muito grande. Nós possamos estar orando em favor da obra, né? Em favor daqueles que têm feito a obra, em favor daqueles diáconos, amém? Em nome de Jesus Cristo, que nós possamos estar firmes na presença do Senhor. Aí lembrando então, né, que dia 10 de agosto estarei aqui, o culto está sobre a responsabilidade dos obreiros. Haverá culto normal, a responsabilidade dos obreiros, diáconos, amém? Em nome de Jesus Cristo. E no dia 17, somente nesse dia, como eu estarei com os obreiros, haverá um culto específico para os obreiros, né? Neste dia, então, nós estamos já cancelando esse culto, dia 17, tá? Nós estaremos lá em Guma, né, com os obreiros, amém? Em nome de Jesus Cristo, coloque de pé, quero orar por favor da sua vida. Pai Santo, diante de Ti, o ministro do Evangelho abençoe o Seu povo. Que Tu possa guardar, livrar de todo mal, tampar os Teus anjos ao redor. A semana que se segue venha ser uma semana, Deus Pai, de bênção, de paz, de alegria. Que o Seu amor venha ser derramado, Senhor Pai, sobre toda a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, verdadeiramente, Senhor Pai, no que nós temos por direito, do que carrega o nosso nome, do que é conhecido como tipo por nós, seja bendito em Ti, consagrado a Ti, em nome santo do Senhor Jesus Cristo Nazaré, Pai. É a nossa oração, a nossa entrega, Pai. E como diz o Teu Evangelho, eu abençoo o Teu povo, Pai, na paz do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo Nazaré. Amém e amém. Estenda suas mãos aos céus. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja não somente no dia de hoje, mas para todos sempre, com toda a igreja e todos nós da igreja venhamos dizer amém. Deus abençoe e cumpra esse sermão em nome de Jesus.